como uma inteligência viva, só com as suas responsabilidades e os seus esforços. Não achemos necessário tocar no auxílio administrado pelos espíritos guias nem nos impulsos e impressões que inundam a alma frágil. O que nos ocupa é essa fase da existência do homem, oferecida à vossa investigação e manifestada aos vossos olhos. Não fazemos menção de uma reserva ilimitada de mérito, adquirida e conservada à custa da morte do Filho de Deus, sem pecado, para que o homem a escolha à vontade, entregando-se a espécies de permutas para resgatar as suas próprias faltas a fim de se apresentar em seguida diante do Eterno, mesmo depois de uma vida manchada de crimes. Não devemos falar dessas concepções nascidas de uma imaginação estúpida e perversa. O homem tem sempre ao seu alcance socorros poderosos, mas não há aí sacrifício expiatório para o qual ele possa apelar. E quando o seu cobarde coração é oprimido pelo temor do aproximar-se da dissolução, nenhum mensageiro vem consolá-lo, deixando a ele que ao sentir o perigo possa, pelo terror, medir o seu pecado e arrepender-se. Ignoramos que haja uma outra reserva de mérito a não ser a que o homem acumula para si à custa de lentos e laboriosos esforços. Apenas conhecemos a estrada seguida pelos próprios bem-aventurados para chegarem às esferas da felicidade. Nenhum encantamento mágico existe transformando em santo o condenado endurecido. Essas invenções blasfematórias desviam o homem do auxílio da proteção que o rodeia. Não possuímos o poder, em verdade, de trabalhar, em benefício do homem, pela salvação que ele deve obter pelo seu labor. Mas podemos assisti-lo, reconfortá-lo, apoiá-lo, e ele pode atrair a si os socorros pelo poderoso meio da prece. Ah! Ignorais que força abandonais, não procurando pela prece contínua comungar com os espíritos puros e bons que estão prontos a vir consolar-vos e instruir-vos. O impulso de louvor que põe a alma em harmonia com Deus e a prece, que faz moverem-se os agentes espirituais, são os grandes motores sempre ao serviço do homem. No entanto, este passa por aqueles e entrega a si a ficções em vez de sacudir a sua indolência e de estudar os fatos. Pouca importância ligamos à crença individual, que bem cedo tende a reformar-se, pois as suposições feitas, no decurso da vida terrestre e defendidas até com veemência agressiva, são dissipadas como seria uma leve nuvem pela luz das esferas. Ocupamo-nos muito com os atos, não perguntamos, que crença tendes? Mas sim, que fazeis? Sabemos que os costumes, as disposições e os caracteres são formados pelas ações, que decidem assim da condição dos seres. Sabemos também que esses costumes e caracteres só podem ser mudados depois de longa e laboriosa marcha progressiva. É pois para os atos, não para as palavras, para as realidades, não para as profissões de fé, que olhamos. Ensinamos a religião do corpo e da alma, religião pura, progressiva e verdadeira, que não pretende finalidade, mas faz o seu adepto subir a altura cada vez mais vertiginosa. Os amargores da terra eliminam-se durante essa grandiosa ascensão, onde a natureza espiritual apurada, elevada ao sublime, aperfeiçoada pela experiência da dor e do trabalho, se apresenta gloriosamente pura diante do seu Deus. Nessa religião não há nem inércia, nem indiferença. O tema de ordem do ensino espiritual é a boa vontade leal e zelosa. Nada de evasivas consequências dos atos, pois tal fuga é impossível. A falta encerra o seu próprio castigo. Não achais nessas instruções a doutrina que permite sobrecarregar com fardos que preparastes, mas deveis suportá-los e o vosso espírito deve gemer sob o seu peso, pois cada um trabalha, sofre e expia por si. Os atos e costumes têm muito mais importância que as crenças. Nenhuma formalidade religiosa protege o espírito maculado. Obtereis misericórdia quando tiverdes alcançado o arrependimento e o melhoramento, a pureza e a sinceridade, a verdade e o progresso com a sua própria recompensa, e então não precisareis implorar nem misericórdia nem piedade. É essa a religião do corpo e do espírito, que proclamamos.
Ela é de Deus, conforme sabereis em breves e próximos dias. Imperador. Seção 20. Nesta época, obtive inúmeras comunicações promanadas de fontes diversas, havendo intenção manifesta de acumular provas e de me convencer. Uma delas provinha de uma pessoa bem conhecida e com a qual eu tinha estado em relação. Pedi a permissão de informar seus parentes sobre o fato. A resposta foi essa: é impossível e imprudente tentá-lo, não poderíamos manifestar-nos a eles, porque ignoram a verdade da comunicação espiritual e, se falasses disso, taxariam a notícia de loucura ou conto pueril. Demais, aqueles que recentemente deixaram este mundo raras vezes se podem comunicar com os seus amigos pessoais. O desencarnado entrega-se a tais esforços para dar uma prova da sua existência, que a sua ansiedade e precipitação, coincidindo com as lágrimas e aflição dos seus amigos, eleva entre eles uma insuperável barreira. Tornar-se-ia necessário muita calma de ambas as partes e é preciso que o desencarnado paire acima dos sentimentos pessoais para atingir aqueles que o lastimam. No caso presente, o vosso amigo se acha afastado daqueles aos quais estava ligado pelo parentesco. Eles não estão preparados para aceitar novas indicações religiosas, além de que uma inalterável lei proíbe impor conhecimentos a quem os recusa. Os arcanos da ciência não podem ser explicados a uma criança. Qualquer tentativa a esse respeito, além de infrutífera, retardaria o progresso daqueles a quem quiséssemos instruir prematuramente. Se o mundo se tornasse um campo de experiências para quaisquer espíritos desejosos de ensaiar o seu poder, não haveria mais lei nem ordem. Na mesma época, a minha inquietação relativamente à questão da identidade dos espíritos foi acrescida pelo fato de haver um espírito escrito seu nome diretamente, isto é, sem intervenção humana, mas tê-lo escrito mal. Declarei energicamente não poder admitir a identidade de um espírito que nem ao menos tinha o poder de ortografar corretamente o nome, aliás muito conhecido, com o qual ele se inculcava. Imperador replicou: não discutamos a fundo a questão de identidade, mas o incidente que vos abala pode ser prontamente esclarecido. A identidade do espírito foi garantida por mim. O erro provém do espírito manifestado que escrevia. As inteligências que podem produzir essa manifestação particular aqui chamais escrita direta são raras. Em geral, vários espíritos se ocupam disso. A inadvertência que assinalais foi corrigida no decurso da sessão em uma comunicação feita por meio da mesa. Isso vos passou despercebido? Os erros e as contradições aparentes, examinados escrupulosamente, explicam-se muitas vezes de modo simplíssimo. O estado inquietador do meu espírito perturbava as nossas reuniões. Os fenômenos desenvolviam-se com grande irregularidade, às vezes com violência e sempre caprichosamente. Dizem que os sons de um mau instrumento deviam ser discordantes. Em uma sessão me acalmava algumas vezes, porém noutras cheguei a um estado de tensão nervosa muito penosa. Em 30 de setembro de 1873 escreveu-se: não podemos acalmar-vos quando cada nervo vibra e o sistema cansado está sobrecarregado até o extremo limite de tração. Estamos quase desarmados e só podemos preservar-vos do risco que correis de serdes presa dos espíritos atrasados sempre atraídos pelo vosso estado. Solicitamos-vos não comunicardes com os espíritos, ficando de sobreaviso, quando estiverdes nessa disposição física e moral. O vosso rápido desenvolvimento vos torna cada vez mais acessível às influências espirituais de todas as categorias. Ao começar a sessão, facilitais a entrada dos espíritos atrasados, que espreitam a ocasião de abordar-vos. Não há inconveniente sério a temer, mas sim perturbações desagradáveis. Todos os médiuns muito desenvolvidos devem ser circunspectos. É sempre perigoso, para eles, fazer parte de grupos submissos a influências que lhes são desconhecidas.
Forcejai por vir ao círculo com o vosso espírito paciente e passivo e assim obtereis mais facilmente o que desejais. Repliquei que estava disposto a seguir esse conselho, não podendo porém ficar impedido de raciocinar. Não achava verossímil que celebridades do nosso mundo aqui voltassem propositadamente para me dar pequenas comunicações, que lançavam a confusão em meu espírito. Pedi uma franca e abundante prova da volta de um amigo que nos tinha deixado havia pouco tempo e que em vida se interessara pelo nosso grupo. Essa circunstância parecera-me favorável para decidir a questão de identidade. Além disso, pedi com insistência explicações concludentes sobre a origem, a extensão e o êxito do movimento relativamente à identidade dos espíritos. Eu objetava que era necessário responder categoricamente às críticas insolentes que se nos opunham sem cessar. Até aquele momento não tinha obtido uma só prova sobre o que quer que fosse fora da observação de certos fenômenos e da verificação de estar presente uma inteligência exterior. Não podendo agir com tão poucos dados, entendia que as minhas dúvidas deviam ser dissipadas. Responderam, em 1º de outubro de 1873, o seguinte: possa a bênção do Sapientíssimo repousar sobre vós. Sabei que não queremos nem podemos responder, mais amplamente do que já o fizemos, aos vossos repetidos pedidos. A dúvida não é um pecado para ninguém e a incapacidade intelectual de admitir certas afirmações não merece censura alguma, mas censuramos no homem a disposição para a suspeita e a controvérsia, que se tornem obstáculo permanente ao progresso. Comprazeis-vos em comparar o estado do mundo no tempo do Cristo ao estado atual. Dar-vos-emos a resposta que Jesus dirigiu àqueles que lhe pediam um sinal: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabeis que Jesus só concedeu um sinal escolhido por ele próprio. Apenas nos compete lembrar que não era aos fariseus, aos saduceus ou aos sábios presunçosos, que lhe procuravam armar ciladas, que o Cristo prodigalizava suas palavras de consolação ou seus milagres de piedade, mas sim aos humildes e meigos, aos pobres de espírito, às almas fiéis, auditório bem disposto e muito preocupado em colher as verdades benditas, para entregar-se a pesquisas sutis. Jesus procedeu sempre assim durante o curso da sua carreira terrestre. O homem altivo, soberbo, dogmático, que revela a Deus onipotente as suas necessidades e murmura quando não são satisfeitas, não recebe a bênção divina, que só cai sobre a alma que, humilde e confiante, implora e exclama das profundezas do seu ser: Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Lei idêntica-vos é aplicada. Somos forçados contra o nosso gosto a censurar-vos e lastimamos o vosso tom positivo e a linha de argumentos dogmáticos que estáis resolvido a seguir. Repassai em pensamento a última fase da vossa vida, fase durante a qual ambos nos associamos. Ignorais ainda os cuidados anteriores de que fostes objeto, o cuidado vigilante que deve desenvolver o germe do vosso progresso. Pela proteção atenta de guias devotados, fostes preservado do mal, levado ao meio dos obstáculos, e a vossa alma estimulada foi arrancada do erro e da ignorância, a fim de ser dirigida para o conhecimento da verdade. Esse trabalho invisível é-vos desconhecido, o nosso é menos secreto, pois nos ocupamos de vós há alguns meses, pelas nossas palavras e pelos nossos atos. Recebestes comunicações cujos testemunhos escritos tendes em mãos. Uma só das nossas palavras foi falsa. Um só ato pareceu-vos alguma vez baixo, malfazejo ou egoísta. As palavras que vos dirigimos eram dissolventes ou estúpidas. Tentamos influenciar-vos por artifícios terrestres e motivos sórdidos. Experimentamos fazer-vos retrogradar. A nossa influência sobre vós é exercida para o mal ou para o bem? Para Deus ou para os seus inimigos? Estais melhor ou pior? Reconheceis-vos mais, ou menos ignorantes? Julgais-vos mais, ou menos útil? Sentis-vos mais, ou menos feliz?
Desafiamos a quem quer que seja a dizer qualquer coisa que possa refletir uma só censura contra os nossos atos ou contra os nossos ensinos. A quem nos ouvir repetiremos que tais ensinos são o reflexo de Deus e que a nossa missão vem dele. Justificamos as nossas pretensões por sinais. Não poupamos as manifestações de valor para agradar-vos, corremos risco mesmo de causar-vos mal, no desejo de satisfazer amigos, prestando-nos a notáveis manifestações. De posse de uma sabedoria muito mais previdente que a vossa, acedemos de boa vontade aos pedidos que formulastes, quando julgávamos oportuno fazê-lo. Se recusávamos, era pela impossibilidade ou porque em vossa ignorância desejáveis coisas prejudiciais. O que recusamos à vossa instância indiscreta foi apenas um ponto no amontoado das provas facultadas, constituindo demonstrações evidentes da existência de um poder exterior à terra. Entretanto, ainda desconfiais de nós, tropeçais por achar, sob nomes que exaltastes, espíritos que, a vosso ver, humilham-se de ocupar-se de um trabalho divino sob a direção dos mensageiros da divindade. Acusais-nos de sermos onde podermos ser impostores executando atos de liberalidade. Sabeis que não podeis achar a razão pela qual nos enganaríamos, sabeis que só de Deus podemos derivar e que, encarregados de uma missão de misericórdia, não podemos ser empregados em outros fins senão nos que devem garantir o bem eterno do homem. Nisso consiste a vossa falta e não queremos ter relações convosco nessas condições. Escolhemos-vos desde o princípio das nossas instruções, refleti sem precipitação, decidi lealmente. Retirar-nos-emos ou ficaremos segundo a vossa escolha. Não procureis outra prova, pois não vos será dada. Avisamos-vos para não vos filiardes a outros círculos, seria muito arriscar e agravar as dificuldades. Não proibimos absolutamente a reunião do nosso próprio círculo, se realizardes sessões, seja com o desejo de estabelecer relações harmônicas e de receber explicações sobre os pontos que foram contestados. Sugerimos-vos, há muito tempo, que o repouso e a reflexão vos eram indispensáveis, ordenamos agora vos submeterdes a isso. Se o vosso grupo quiser reunir-se, filiar-nos-emos a ele provisoriamente, sob certas condições que indicaremos, mas não animamos essas reuniões. Não estareis só, mas sim duplamente defendido. Velamos por vós por meio de preces e deixamos-vos a nossa bênção. Possa o Supremo dirigir-vos, pois não podeis dirigir-vos por vós mesmos. Imperator. Seção 21. Nessa época, outubro de 1873 não estava eu em condições de poder obter manifestação alguma capaz de me satisfazer. Só mais tarde foi que me apercebi das poderosas influências que de um lado me paralisavam os esforços e de outro me citavam a examinar o passado. Compreendo hoje que eu estava submetido a um sistema de educação perfeitamente combinado. A influência que me dominava era de tal modo violenta que eu não podia repousar nem de dia nem de noite. Apenas quando trabalhava, o meu espírito estava ocupado pelo que tinha a fazer. Eu estabelecer a regra inflexível, nunca violada, de durante esses 10 anos cumprir sempre a minha tarefa cotidiana antes de voltar aos estudos que me absorviam absolutamente, desde que eu a eles me entregara. Em consequência das minhas reflexões, concluí que não conseguiria coisa alguma se de novo reiterasse as objeções, as quais, a meu ver, Imperator estava longe de haver respondido categoricamente. A sua última réplica parecia-me ser uma agúcia especiosa. Jamais houvera eu negado as suas pretensões, ao passo que lhe simulava ignorar o que se me figurava ser da última importância. Parecia-me a mim ter o direito absoluto de reclamar provas suficientes, relativamente à identidade, para satisfazer-me a razão e demonstrar-me que eu nem era o joguete da minha própria imaginação, nem de uma tentativa combinada para me enganar. Declarei, pois, de novo. Empreguei diligências para esperar e refletir,
mas declarei firmemente não poder dar um passo mais, uma vez que vagas declarações não podiam ser tomadas como respostas e que a minha disposição de espírito não tinha sido lealmente descrita. Eu reconhecia que a citação da recusa de Jesus a dar provas, à exceção das que ele próprio escolhesse, era, sem embargo, um argumento forte, mas também perigoso avançar. Quanto à ameaça do abandono, isso seria deixar-me em meu estado atual de incerteza, para não dizer de incredulidade, o que me conduziria a rejeitar esses estudos como meada confusa que eu renunciaria a desembaraçar. Resposta: amigo, estamos dispostos a reconhecer o valor da réplica e não queremos censurar o vosso desejo de informação, mas frisar simplesmente a atitude do vosso espírito muito ansioso e desconfiado. Vinham em seguida novas recomendações sobre as sessões e a proibição formal de me ocupar de experimentações físicas quaisquer. Reiteravam-se-me as observações feitas nos dias precedentes. No dia seguinte, 4 de outubro de 1873, a escrita continuou. Não reproduzo uma parte da comunicação que me era exclusivamente pessoal e começava, com muita solenidade, por uma invocação. Também abandono o resto, com pesar, por ainda se relacionar muito comigo. Eu, servo de Deus, ministro do Altíssimo, guia e anjo da guarda do vosso espírito, imploro para vós a divina bênção. Possam as influências invisíveis e mais poderosas que vos rodeiam agir pelo vosso bem. Fomos fortemente impelidos a esperar antes que a renunciar a impelir-vos para a estrada desejada. X. Um amigo recentemente falecido, o qual se havia comunicado comigo logo depois da sua partida, insistiu particularmente nesse sentido, pois acabava de deixar-vos e de se assenhorear melhor das dificuldades que vos assaltam. Estamos de tal modo impregnados da verdade de tudo quanto vos parece duvidoso, que apenas podemos conceber a vossa posição. Tínhamos pensado que, se estivesseis privado da comunhão espiritual pela ausência das comunicações, o vosso espírito voltaria provavelmente ao passado e saberia tirar disso lições úteis, mas, recusando inteiramente servir-nos do poder existente em vós, não podemos suprimi-lo, e então outros podem apoderar-se dele e anular inteiramente nosso trabalho. Não ousamos porém correr esse risco. Não desconhecemos que o nosso abandono vos lançaria sem dúvida na incredulidade, pois o hábito de dedução puramente lógica, que substitui em vós a intuição, apagaria as impressões produzidas sobre vós pelas nossas relações quase cotidianas. Detende-vos antes de rejeitar o que não é jamais oferecido duas vezes a ninguém, e pensai que recusando isso expondes-vos por séculos a vicissitudes cruéis, ao passo que, aceitando, ides para uma luz fortificante e sempre evolutiva. Orai, orai, as nossas preces se confundirão com as vossas. Pai eterno, infinito, sapientíssimo, aproximamo-nos de ti, diante de ti colocamos as nossas súplicas, pois sabemos que ouves e que responderás às nossas preces. Deus eterno, afasta da nossa estrada os obstáculos que nos detêm. Pai amante, espalha no coração vacilante o raio luminoso que esclarece os recônditos obscuros e expulsa o inimigo. Poderoso Mestre, permite essa consolação, da qual temos necessidade. Grande é o labor, grande deve ser o amor, grande é a obra, grande o poder. Concede o poder, todo-poderoso. Recebe os nossos louvores. Diante de ti testemunhamos a nossa grata adoração. A ti levamos a livre oferenda dos nossos testemunhos de amor. Tudo o que é espírito te glorifica, te bendiz e te adora através do teu universo. Imperator. A comunicação supra encerrou praticamente essa fase de argumentos. Senti-me convencido, pois a suspensão da controvérsia e em geral de todo gênero de comunhão com o mundo dos espíritos deixou-me livre de examinar o passado. Eu julgava com mais calma, inteiramente entregue a mim mesmo, e a convicção da sinceridade e da verdade das comunicações aumentou lentamente em meu espírito,
Ou antes devo confessar que a fé foi perceptivelmente aumentada e a dúvida imperceptivelmente afastada. Seção 22. Tendo o imperador deixado de comparecer, informei-me da causa que o retinha longe de nós. Responderam que outro trabalho, fora do nosso planeta, o ocupava. Ele podia, disseram, influenciar-me sem estar perto de mim, mas outras preocupações podiam impedi-lo disso, e nesse caso eu devia atrair o seu pensamento. Nessa ocasião, como em outras, falou-me ele do que chamarei uma reunião de espíritos em adoração solene por preces, louvores e intercessões. Outras informações autenticavam o fato, entre elas a seguinte, obtida a 12 de outubro de 1873. Recorremos à prece, ausentamo-nos por um tempo às ansiedades e cuidados inerentes a uma missão, dirigida sobre uma esfera inferior. Procuramos a harmonia da esfera de adoração, o repouso perto dos bem-aventurados, porque devemos fortalecer-nos, a fim de evitar a tristeza e não afrouxar a nossa tarefa. Ó vós que percorrestes os antros do vício, os refúgios da miséria, os recantos insalubres, vós que, tomado de desfalecimento e desespero diante de uma tal diversidade de males horrorosos, vos sentistes abatido e impotente para aliviá-los, tal era a vossa incapacidade, para trazer remédios eficazes. Supondes erroneamente que não sentimos também ainda mais pungentes mágoas que as vossas, pois vemos com melhor clarividência as causas da dor, do crime, do desespero, e as hordas dos seres atrasados, artífices do pecado, que não nos são ocultas. Nada nos escapa, nem a miséria material, nem a tentação espiritual. Não nos associamos a vós sem respirar o ar do vosso ambiente, sem aspirar de algum modo o sopro da maldição. O que experimentais ao contato das impurezas e pungentes misérias das vossas cidades populosas nada comparado ao gélido estremecimento que se apodera de nós à aproximação da vossa sórdida atmosfera. Deixamos os ciclos de luz, de pureza, de beleza, separamo-nos dos seres aperfeiçoados, ativos e vibrantes de harmonia, para acharmos-nos no meio de um povo desobediente, incrédulo, voltado ao materialismo, morto para a influência espiritual. Aqueles que entre vós nos ouvem, até um certo ponto, só tomam das nossas palavras o que lhes agrada e afastam-se quando se lhes pede o esforço que deve erguê-los da terra e levá-los a um plano superior. A história de Jesus renova-se. Os homens seguem-nos enquanto a sua curiosidade está excitada ou o seu interesse pessoal está em jogo. Mas quando queremos suprimir o elemento egoísta e tratar dos fatos eternos, eles se afastam por incapazes de compreender. E assim os benefícios que trazemos são rejeitados com ingratidão e a perspectiva de um mau êxito aumenta nossa aflição. Então nos refugiamos na paz serena, para tornar a voltar cheios de harmoniosos eflúvios das esferas que nos sustêm nesses labores, em um mundo sem alegrias e entre um povo ingrato. Eu nunca tinha até então recebido comunicação moldada como esta no cunho da fraqueza humana, expressa com um acento quase desesperado. O tom de dignidade que bordava as precedentes comunicações parecia estar acima do da terra. Nada é mais admirável na atitude e nas palavras de imperador do que a sua absoluta superioridade em relação às fraquezas, aos cuidados mesquinhos e aos negócios terrestres. Parecia mover-se, como fazia em verdade, em um outro mundo, ele tão desinteressado das coisas absorventes para nós outros, e que lhes era mesmo superior, pois as suas ideias tinham-as vastas e fixas sobre os assuntos de interesse capital. Entretanto, afligia-se e compadecia-se dos nossos desfalecimentos sem impressionar-se com as rajadas das paixões humanas. Ele estava no mundo, mas não era do mundo, trazendo de uma região serena algo da sua paz. Notei a mudança da sua linguagem. Deram-me esta resposta: compadecemo-nos, mas não desanimamos. Pronunciamos estas palavras para saberdes que sacrificamos alguma coisa e somos acessíveis aos sentimentos que vos dirigem.
Sofremos da agonia mental e da aflição espiritual. Sentimos espasmos tão reais como os que vos dilaceram o coração. Se não fôssemos, como dizeis, humanos em nossas simpatias, não poderíamos penetrar as vossas necessidades. Sabereis também um dia que, por uma lei ainda por vós desconhecida, o espírito voltado à terra apoderá-se do tom humano, que perde logo ao afastar-se dela, de modo que se adapta à terra e às ideias humanas. Os avisos que me haviam dado a propósito dos fenômenos físicos foram renovados com o conselho de me recolher. Além de tudo, fui advertido de não me filiar a círculos sem coesão, salvo para observar manifestações que eu quisesse descrever e publicar. Moderação era o que me recomendava. Não tínhamos renunciado às sessões, mas as realizávamos menos frequentemente. Um caso notável se produziu a 14 de outubro de 1873. Um espírito, que havia muito tempo se comunicava em nosso grupo, foi interrogado por um de nós a propósito de um livro que continha a narração de alguns fatos acontecidos durante a sua vida terrestre. Esse livro acabava de aparecer, mas nenhum de nós, a não ser o arguidor, o tinha lido. Confundiam-se datas e nomes na cabeça do nosso amigo, quando muito surpreendidos ficamos da nitidez com que inteligência visível corrigia cada erro, recusando absolutamente aquecer a qualquer inexatidão e soletrando mesmo as palavras que eram mal pronunciadas. Os sons produzidos eram muito expressivos, testemunhando o aborrecimento, a pressa, a irritação. As correções foram dadas com a máxima prontidão, antes que terminasse a pergunta e sempre com precisão literal. Não havia a duvidar que tínhamos perto de nós um ser cuja individualidade era tão evidente como nunca e cuja memória não estava alterada nem tinha perdido nada da energia que a caracterizava quando viva. Atribuo a essa sessão o sentimento de convicção que começou a se estabelecer em meu ânimo. As inteligências que se comunicavam me pareceram, na verdade, ser ou ter sido as pessoas cujos nomes alegavam. O acento de negativa era tão perfeito, a resposta provocada tão humana, a correção tão natural, que um simulador não conseguiria imitar de modo tão sutil. No dia seguinte pela manhã, informei-me desse assunto. Fiquei muito surpreendido das vossas correções de ontem à noite. Resposta do Espírito. O livro é falso e incompleto sobre muitos pontos. Travei relações com. Antes que ele se tornasse meu discípulo e vos disse a verdade, asseverando que eu estudava em Paris. Não tenho dúvida sobre isso. Estás evidentemente muito interessado e aflito. R. É penoso ser interrogados sem razão, apresentando informações incompletas, imperfeitamente repetidas. Sei o que digo. Não lamento o que se passou, pois isso me levou a conseguir a melhor prova de identidade até hoje obtida. É a isso somente que ligo importância. R. Sim, pois espreitais ocasião de nos embaraçar. Oh. Não. Só de provas é que tenho necessidade. Seria difícil aumentar a quantidade de provas que tendes. A minha confiança nas informações ou nas provas sofreu muitas reincidências. Eu estava abalado pela suspeita de que o que se dizia não fosse literalmente verdadeiro, que se disfarçassem com supostos nomes, em outras palavras, que houvesse em tudo isso um mistério ou uma alegoria mistificadora ou, enfim, simplesmente encerrasse alguma coisa que eu não podia compreender. Essa disposição de ânimo, incompatível com o entretenimento das comunicações, rompeu completamente nosso círculo. Compreendamos que era prudente suspender as reuniões. Imperator, por último, impôs-nos a dissolução e deixou-nos, pelo menos no que respeitava às sessões, com a mais formal proibição de assistir a outras reuniões ou de nos reunir depois da sua partida, repetindo a ordem expressa de refletirmos sobre o passado. A escrita automática continuou espasmodicamente, por assim dizer. Eu apresentava inúmeras perguntas sobre o que se passava a nosso respeito,
e as respostas denotavam a mesma vontade determinada em prosseguir no intento que caracterizava o imperador. Era evidente que uma inteligência nítida e resoluta se apresentava em antagonismo com o meu próprio espírito, pois eu nunca tinha sentido a tal ponto a presença da inteligência exterior. Planos elaborados com cuidado foram traçados e executados, argumentos lógicos empregados para defendê-los, sendo eu obrigado a admitir que todo era coerente. Naquela época, essa inteligência escreveu uma longa narração, que me causou profunda surpresa e firmou-me a convicção de que realmente uma entidade sincera se ocupava comigo. Torno público extensivamente o que preferiria calar, mas não posso resolver-me a divulgar coisas puramente íntimas. Não me resigno a publicar tantas observações e particularidades pessoais senão na esperança de que possam servir para iluminar o conjunto dos ensinamentos e provar a identidade espiritual. Seção 23. A 2 de novembro de 1873, desviaram-me uma pergunta que eu ia fazer e deram-me uma comunicação sobre a revelação progressiva de Deus na parte da Igreja Universal de que fala a Bíblia. Revelação, haviam tido o cuidado de dizer-me, que era apenas um dos inúmeros ramos colaterais dos ensinamentos. Citarei deles algumas passagens, porquanto o resto já foi dito. Os mais antigos capítulos da Bíblia põem em relevo algumas figuras de homens nobres, que durante a vida corpórea foram iniciadores do resto do povo. Deus nunca se associou ao homem, conforme o modo antropomórfico descrito no Gênesis, mas permitiu aos seres de que falamos tivessem, depois de libertos da carne, o poder de inspirar os que lhes sucediam. Aquele que conheceis pelo nome Melquisedeque abençoou Abraão e confiou-lhe o cuidado de continuar a sua grande missão. Abraão, celebrado pelos cristãos e maometanos, não era tão diretamente inspirado como o padre rei de Salém, e o seu poder ofuscou-se quando ele abandonou o corpo, tanto que nos séculos seguintes pouco se ocupou com a humanidade. Foi Melquisedeque quem voltou para formar o poderoso reformador, que fez saírem do Egito os israelitas. A perspicaz inteligência de Moisés tinha sido desenvolvida no que era então a melhor escola, a sabedoria esotérica do Egito. Uma forte vontade magnética adaptava-o ao papel de mestre, atraindo um poderoso grupo de espíritos que agia por ele sobre os judeus e pelos judeus sobre o mundo. Os preceitos que se perpetuaram até o vosso tempo exprimiam uma parte da verdade, e foram dados a Moisés por seus guias espirituais, sobre o cume isolado do Sinai, longe da balbúrdia de Israel e das baixas influências da terra, pois Moisés sabia o que o homem esqueceu, que o insulamento completo é necessário à perfeita comunhão espiritual. Moisés e os seus guias naturalmente revelaram apenas uma tênue parcela da verdade, que lhes era conhecida, sendo já bastante difícil fazê-la prevalecer, apesar das precauções tomadas para impressionar o ânimo dos homens. Moisés por sua vez influenciou inúmeras gerações na qualidade de guia de Elias, passando intencionalmente em silêncio outras manifestações do poder espiritual. Afirmamos somente que de Melquisedeque ao Cristo a continuidade dessa abençoada influência não cessou. Elias, o grande mestre, o maior espírito da nação de Israel, recebeu amplamente a direção espiritual de Moisés. A veneração dos judeus por esses mestres está expressa na fábula que diz que Deus enterrou o corpo de Moisés e elevou aos céus o de Elias. É inútil garantir-vos que em tempo algum qualquer corpo material tenha sido transportado para o mundo espiritual. Eliseu continua a obra de Elias. Este último reapareceu em outras épocas e exerceu de novo uma grande influência. Na visão de João, o divino, Moisés e Elias são representados, voltando a visitar a terra em um futuro então remoto, que seria o tempo atual. Não compreendi absolutamente esta alusão à volta de Moisés e Elias, coincidindo com a nossa época contemporânea. Só ultimamente é que fui conduzido a referir-me a ela os dois testemunhos mencionados da Revelação, 11, 3, etc.
E ainda eu não teria nela pensado se não fora uma brochura sobre o Apocalipse que um desconhecido me enviara. Essa brochura tratava desses testemunhos e das suas predições, e veio a propósito para elucidar o que eu não pudera compreender. Depois desse parêntese, voltando ao 2 de novembro de 1873, perguntei ainda se não tinha havido antes de Melquisedeque outras pessoas eleitas para receber a divina inspiração. Certamente, apenas nos ocupamos da cadeia que conduz de elo em elo ao Cristo, deixamos na sombra o que a ela não se referia, mas dissemos expressamente que algures muitas pessoas receberam a inspiração divina. Sendo muito prolixo afastar-mo-nos dos anais judaicos, mantemo-nos neles e vos falaremos de certos casos particulares. Dissestes que podíamos contar com a exatidão literal dos antigos documentos. O Pentateuco é obra de um autor. Os livros de que falais foram escritos para conservar antigas narrações, que se arriscavam a perder-se. Supriu-se de memória o que faltava, fazendo-se pesquisas na tradição. Os anais originais dos dias anteriores a Moisés não existiam, a narração do Gênesis é em parte legendária, em parte imaginária, o resto de acordo com alguns manuscritos. Os episódios da vida do mestre egípcio José são transcritos de acordo com manuscritos. Em nenhum caso os livros tais como os Ledes são a obra daquele a quem os atribuem, pois foram compilados por Esdras e os seus escribas e só dão corpo às concepções e legendas dessa época já longínqua. No que se refere à lei mosaica é mais exato, porque os fragmentos que continham o código foram por muito tempo conservados. Só nos ocupamos daquilo para abreviar argumentos que se queriam tirar desses textos, aliás inexatos, mesmo falsos em parte, salvo no que se refere a um fragmento do documento mosaico. Dizeis imaginários? Sim, querendo suprir os livros perdidos, recorreram à memória e à legenda. Tratais ligeiramente Abraão? Não. Mas comparado ao grande espírito que foi junto dele o mensageiro de Deus, ele está em um plano inferior. Não é a opinião do homem, mas sim a nossa que está em discussão. Que significa a expressão de terem sido arrebatados para os seus corpos de Enoque e de Elias? Isso é uma lenda. Os homens não podiam crer que os mestres, por eles venerados, fossem submetidos às mesmas regras dos que governavam o povo. Eles apenas podiam imaginar um Deus antropomórfico e um céu bastante material. Mas é tempo de nos emanciparmos da massa informe de todas essas hipérboles. Imperator. Seção 24. Assinalei a ignorância na qual permanecemos quanto ao que se passou durante o período divisório do Antigo e o Novo Testamento e sobre o qual os evangelhos nada dizem. Não tendes informações sobre essa época porque, com raríssimas exceções, a influência do Espírito é nula. Não queremos insistir nesse passado, mas sabeis todavia que ele foi uma idade obscura, de desolação e de pobreza espiritual. De tempos a tempos a matéria parece dominar absolutamente o espírito, depois, o poder espiritual renova-se. O homem desperta sob um sol brilhante que o cobre com os seus raios abençoados e ele se regozija com o aspecto da vida e da beleza. Perguntei se essas fases de obscuridade precediam e seguiam invariavelmente uma época de revelação. Não é sempre um período de obscuridade, mas às vezes um intervalo de calma depois de profundas agitações. Para vos dar uma comparação, diremos: o corpo tem necessidade de repouso para assimilar, o mundo tem necessidade de assimilar a verdade que recebeu, e a operação continua até que ele peça uma outra. O desejo violento precede a revelação. Então a revelação é subjetiva. A ardente aspiração interior corresponde à revelação exterior. Desde o começo das nossas relações convosco, temos explicado que o homem é o veículo da direção espiritual. O que ele acredita, sem razão, ser a evolução do seu próprio espírito é, em realidade, o produto do ensinamento espiritual que age por ele, através dele.
Os vossos maiores pensadores religiosos se aproximaram da verdade quando especularam nesse sentido. Não é prático, durante a vossa vida terrestre, estudar a correlação exata que existe entre a ação mental do homem e a revelação de Deus. Vós vos desviais facilmente, fazendo vãs tentativas para separar o inseparável e definir o indefinível. A preparação espiritual precede o vosso conhecimento e permite ao espírito progressista desenvolver nele ideias mais elevadas. Essas ideias não deixam de ser a própria voz do mensageiro da verdade, e assim a revelação é correlativa às necessidades do homem. É curioso, para nós, ver o homem procurar, sem cessar, definir a parte que pode ter em nosso trabalho. Que, se nos servirmos dos meios mais prontos e postos ao nosso alcance, em vez de nos mantermos na obra estéril de agir sem agente humano, será trabalho esse menos nobre e menos útil do que o de produzir alguma curiosa ação fenomênica sem o médium humano. Bastante temos feito já para demonstrar independência de ação. Aprendei a receber as impressões que podemos insinuar na alma e que são tanto mais vivazes quanto maior número de materiais encontramos. Não tendes que temer serem essas condições desfavoráveis ao nosso ensino. Muito pouco. Mas, além de mim, muitos grandes pensadores negaram a possibilidade de qualquer revelação divina, alegando que o homem não pode aceitar o que não compreende e que nenhuma revelação externa, não desenvolvida por ele próprio, poderá estabelecer-se em seu espírito. Já se respondeu a isso, e quando vos persuadis de que o vosso próprio espírito está ativo, errais, pois não podeis praticar um ato independente. Fostes sempre guiado e influenciado por nós. Alguns dias depois, interpelei-o sobre conclusões que eu tinha tirado, lendo os evangelhos. Parecia-me ver esses livros sob um novo prisma, graças às novas ideias recebidas. As minhas conclusões são verdadeiras e novas. São corretas no conjunto, mas não novas. Muitos espíritos livres alcançaram-nas há muito tempo. Então por que não posso ler as suas obras? Seria evitar incômodo. É mais meritório alcançardes por vosso esforço. Então podeis comparar as vossas conclusões com as dos outros. Trabalhais sempre assim? É tempo perdido. Porque foi permitido que eu viva assim tanto tempo no erro. Já vos dissemos que não estáveis preparado para receber a verdade. A vossa vida passada, que não foi tão longa como imaginais, foi um escrupuloso aprendizado para conduzir-vos ao progresso. A vida do vosso ser é progressiva em tudo. As suas primeiras graduações são apenas o prefácio do desenvolvimento atual. A teologia era necessária à vossa educação. Não queremos nem podemos impedir-vos de vos enganar. Uma das nossas principais dificuldades foi arrancar do vosso espírito os falsos dogmas. Esperamos agora que o que descobrirdes a respeito da revelação nos permita eliminar os últimos erros. Enquanto replicardes aos nossos argumentos por um texto, não podemos ensinar-vos, pois responder assim é provar que não se está apto para receber um ensinamento racional. Podeis hoje entregar-vos a um exame leal das narrações da vida e das doutrinas de Jesus, quando outrora só conseguistes chegar a uma conclusão preconcebida. Estudai a encarnação, a expiação, os milagres, a crucificação, a ressurreição, conforme as palavras de Jesus e segundo os que falaram dele. Examinai os ensinos do Cristo comparados ao nosso, quanto ao dever do homem para com seu Deus e seu próximo. Segui o mesmo método com as ideias de Jesus e dos seus discípulos sobre a prece, a resignação, a abnegação, o perdão obtido por arrependimento ou conversão, o céu e o inferno, a recompensa e o castigo. Assenhoreai-vos da validez dos documentos e da confiança que se lhes pode conceder. Depois fazei a vossa escolha nos ensinos de Jesus como faríeis no de um Sócrates, de um Platão ou de um Aristóteles. Reduzi a hipérbole oriental, referi-os ao fato, resolvei andar só, livre de todo obstáculo, sem hesitação,
Resolvei confiar-vos em Deus e procurar a verdade, deliberar pensar com calma e gravidade acerca da revelação. Aquele que caminha são reservadas descobertas inesperadas, uma paz que nenhuma crença tradicional pode oferecer. Os ministros da verdade reunir-se-ão ao redor dele, e os velhos preconceitos cairão e a alma libertada ficará em presença da verdade. Tende plena confiança. O Cristo disse: a verdade vos fará livres e estareis livres em verdade. Digo que não deviam poupar sacrifício para atingir um tal objetivo, no caso de ser isso possível. Eu tinha confiança e murmurava antes de ser obrigado a titubear. Não vos abandonamos, mas não podemos evitar-vos o labor pessoal. Quando tiverdes trabalhado, guiar-vos-emos para o conhecimento. Crede-vos. Isso tem mais valor para vós. Não podeis conhecer a verdade de outro modo. Se vos-la disséssemos, não acreditaríeis em nós ou não a compreenderíeis. Além da questão da revelação cristã, há muitas palavras divinas a considerar, muitas outras influências espirituais. Mas ainda não é tempo. Parai e posso único esclarecer-vos. Imperator. Seção 25. Prosseguindo nas minhas investigações sobre a natureza dos contos mosaicos, reconheci, com efeito, os vestígios evidentes de uma evolução gradual da ideia de Deus, e, de acordo com isso, cheguei a pensar que o Pentateuco não emanava de um só autor e era a compilação de inúmeras lendas e tradições. O Pentateuco, já vos dissemos, compõe-se de lendas, de tradições transmitidas oralmente de gerações em gerações. Esdras as recolheu para evitar a sua perda. Os capítulos mais antigos são simples fantasias legendárias, cotejadas e reguladas pelos escribas. As lendas de Noé e de Abraão, por exemplo, que existem também nos livros sagrados de outros povos, e as narrações do Deuteronômio, são igualmente adições diretas feitas no tempo do próprio Esdras. Quanto ao restante, a compilação foi tirada de imperfeitas coleções, que datavam dos dias de Salomão e de Josiá, que por sua vez narravam antigas lendas cuja origem se perdia na noite dos tempos. Em caso algum a compilação de Esdras contém as próprias palavras de Moisés nem a expressão da verdade, salvo quando ele trata da lei que estava apoiada sobre documentos autênticos. Isso confirma as minhas próprias pesquisas. Terei fundamento em seguir as duas fontes eloísta e jeovista, de onde a compilação tirava as suas informações como no conto da criação, Gênesis 1, 2, 3, comparada com 2, 4, 3, 24, e no arrebatamento de Sara Gerar por Abimeleque, Gênesis, capítulo 20, comparada com 12, 10, 19, 26, 1, 2. Os documentos em questão foram a fonte lendária onde auriram os escribas de Esdras, Eunatã e Joiaribe. Eram muito numerosos, compilados alguns nos dias de Saul e mesmo anteriormente, sendo outros nos dias de Salomão, Ezequiel e Josiá, e representam cristalizações de legendas flutuantes transmitidas oralmente. Mostramos-vos o verdadeiro traçado de inspiração a partir de Melquisedeque. Tudo o que é anterior é indigno de crença. Se os cânones do Antigo Testamento foram assim estabelecidos, sucede o mesmo quanto aos profetas. Todos os livros dos profetas foram ampliados e combinados segundo as fontes subsistentes, por Esdras. Agai e Malaquias completaram o Antigo Testamento pela adição dos últimos livros, chamados Aga, Zacarias e Malaquias. Esses homens estavam em franca comunhão com o mundo espiritual, tendo sido, com Zacarias, os assistentes privilegiados de Daniel, quando ele teve a sua grande visão. Certamente, Daniel, o vidente, foi altamente favorecido e inspirado. Seja o grande Deus retribuído por sua misericórdia e pela manifestação do seu poder. Falais da visão narrada em Daniel? As das margens do Idequel. A mesma. Então fizeram-se seleções nas profecias.
Seleções, principalmente para exprimir um sentido oculto. Quando o período da visão ia acabar, fazia-se uma escolha nas narrações do passado e o cânone estava fechado, até a época em que a voz espiritual ressoasse de novo entre os homens. Falais de Daniel como de um grande vidente ou médium. Sabeis se o dom era comum? Os homens então cultivavam mais o poder, conheciam e apreciavam melhor o saber e os dons espirituais. Daniel foi muito favorecido e recebeu muito poder, mas isso se tornou cada vez mais raro à medida que a idade espiritual se aproximava do seu termo. Inúmeros discursos pronunciados em estado de transe, visões e outras coisas semelhantes às narradas no Antigo Testamento ter-se-iam perdido. Certamente, não havia utilidade alguma em conservá-las. Entre as que tinham sido conservadas durante muito tempo, algumas estão agora excluídas da Bíblia. Alguns dias depois, a 16 de novembro de 1873, novos comentários foram, a meu pedido, escritos sobre a ideia de Deus, repetindo-se, aliás, o que tinha sido por várias vezes explicado sobre a evolução gradual de Deus, o Deus de Abraão como uma concepção inferior à do Deus de Jacó. Citarei somente algumas linhas. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó era superior na opinião daqueles que lhe prestavam um culto, mas somente superior aos deuses dos seus vizinhos. O pai de Abraão, como sabeis, adorava deuses estranhos, isto é, outros que não os de seu filho. Cada família tinha sua própria divindade pela qual os seus membros juravam e se aliavam. O nome dado ao Supremo Jeová, Elohim o demonstra. Labão perseguiu e ameaçou Jacó, que lhe tinha roubado os seus deuses, e o mesmo patriarca, em uma certa circunstância, reúne as imagens dos deuses de sua família e as ocultas sob um carvalho. Jeová era como constantemente chamavam ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, divindade de família e não o Deus uno. O grande legislador mesmo, em sua concepção elevada acerca do Supremo, não fica inteiramente isento da noção de um Deus superior. Na Bíblia, Deus é revelado sob muitas formas, umas nobres, como nos livros de Jó e de Daniel, as outras miseravelmente baixas, como nos livros históricos. Mas quando cada um dos espíritos mestres acharam uma alma, a qual puderam transmitir ideias luminosas, fizeram-no de século a século, pois quase todas as vossas gerações possuíram alguns espíritos adiantados. Sim, os que passavam a luz de mão a mão acham-se, com efeito, na história dos homens que precederam o seu século, como dizemos. A história do mundo, suponho, é a do desenvolvimento do homem, que só pode abranger muito pouca a verdade de uma vez. Reconhecer a sua própria ignorância é o primeiro passo para o progresso. Por ora estáis em um tribunal exterior muito afastado do templo da verdade. Deveis andar ao redor para conhecer os exteriores antes de penetrar nos tribunais interiores, devendo longos e laboriosos esforços preparar-vos para entrar eventualmente no templo. Ficai satisfeito. Esperai e orai, ficai silencioso, velai com paciência. Imperator. Seção 26. 19 de janeiro de 1874. Desde certo tempo, as comunicações eram muito menos frequentes, o trabalho parecia transformar-se ou ser suspenso por causa das minhas dúvidas. Nessa data diversas mudanças ocorreram. Novas direções foram dadas e o Imperator fez escrever uma espécie de mapa retrospectivo onde repetia as observações que citei por mais de uma vez, sobre as minhas exigências e a fonte divina da sua missão. Recebi provas reiteradas da persistência da personalidade depois da morte do corpo. Não me interrompo para narrá-las. Em comunicações escritas reproduziram-se exatamente particularidades descritas, de ortografia e de redação, outras foram verbais, por intermédio do meu próprio guia, ainda outras obtidas por meio de pancadas em meio dos assistentes. Certas informações assim obtidas foram corroboradas pela minha evidência.
Os meios empregados para transmitir a informação eram variados, mas os fatos afirmados eram exatos, invariavelmente e literalmente. Na maior parte dos casos, referiam-se a pessoas que só conhecemos de nome, ou de quem às vezes ignorávamos mesmo o nome, ou, antes, eles tinham relação com amigos e conhecidos. Essa série de provas